Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje à tarde conversei com o prefeito de Araquari, o prefeito João Pedro, e lhe fiz uma pergunta que eu já sabia a resposta, mas para torná-la oficial. A situação de milhares de famílias, milhares de pessoas que moram em loteamentos do Itinga, do Araquari, continua a mesma. Elas descem do ônibus da Gideon aqui em Joinville e caminham até suas casas, muitas vezes distante, em muitos casos distante, 2 quilômetros, porque a burocracia impede que o ônibus da Gideon, pelo menos, vá até lá o trevo de Jaraguá do Sul, o que já seria uma solução. Foi tentado, há 2 anos, acabar com essa injustiça, com essa burocracia inaceitável, mas não foi possível. Não foi possível. Eu levantei esse assunto no emissor de rádio que eu trabalhava, quando, ao ir para São Francisco do Sul, para a praia, eu vi o drama de muitas famílias, descendo do ônibus e caminhando. E na volta, a mesma coisa. Um absurdo que essa situação continue ainda e não foi encontrada, um absurdo que ainda não foi encontrada uma solução. Me disse o prefeito, que conversou com o prefeito dele, era aqui de Joinville, e que esse lhe respondeu que vai coordenar, vai chamar uma reunião mais ampliada dos municípios aqui da região para tratar não apenas do transporte público integrado, mas também a questão da saúde e do lixo. Tá certo, prefeito. Agora, mais um verão que essas famílias, essas trabalhadoras aqui de Joinville, são penalizadas por essa burocracia inaceitável. E eu volto a fazer a mesma pergunta. Por que o ônibus não pode avançar até Araquari? Itinga de Araquari de Joinville são o mesmo núcleo habitacional. Por que o ônibus não pode? E lá, em Joaçaba e Erval do Oeste, cidades que são divididas apenas por um rio, o transporte coletivo é integrado. A mesma empresa passa pela ponte, vai lá em Erval do Oeste, vem para Joaçaba, traz passageiros de lá para cá e daqui para lá. Lá a burocracia não existe. E aqui em Araquari, essas famílias continuam enfrentando esse drama injustamente. Foi publicado que a Prefeitura de Joinville, ao cruzar dados, verificou que 19 templos, igrejas estão em situação irregular, sem o alvará de funcionamento. Irregular, sem o alvará, e também precisam de adaptações em seus prédios, muitos deles construídos há muitos anos. Como a questão de incêndio e também das pessoas de deficientes físicos. E entre esses templos, entre esses locais religiosos, está a Catedral de Joinville. É uma surpresa esta revelação da Prefeitura. A Cúria Metropolitana, a Cúria de Joinville, que coordena as igrejas católicas aqui da região e de outros municípios, de Joinville e de outros municípios, não tem alvará de licença para a sua catedral. O Ministério Público, os promotores aqui de Santa Catarina, eles entraram com um processo de investigação contra a Companhia Águas de Joinville, a quem acusam de omissão na fiscalização das residências e o esgoto sanitário. Acontece que a Companhia Águas de Joinville constrói a tubulação de saneamento
e as casas é que têm que fazer as suas ligações para essa rede. E muitas não fazem, até por uma questão de economia. Além de pagar quase mais de R$1.000 para uma empresa particular fazer essa ligação, a conta da água sobe 80%, porque 80% é a taxa do esgoto que cada morador deve pagar. Voltamos depois do intervalo aqui com o programa Os Colunistas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. Nós estamos em janeiro, outubro teremos eleições e o cenário de coligações está completamente indefinido. Nem mesmo uma coligação natural entre o PMDB e o PSD está garantida. Ela é muito provável, mas não está garantida. Segundo os analistas, e eu concordo com essa análise, o PMDB do senador Luiz Henrique e do vice Eduardo Pinho Moreira quer uma coligação apoiando Raimundo Colombo, do PSD, envolvendo também o PT. Seriam PSD, PMDB e PT. O partido do Raimundo Colombo e o próprio governador não querem o PT. Querem que essa coligação tenha, evidentemente, o PMDB e o PP, que são primos irmãos, o PSD e o PP. E o PMDB, do senador Luiz Henrique, do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, não quer o PP. Esse é o quadro de hoje. O senador Luiz Henrique falou numa grande coligação que incluiria até mesmo o PT e o PP, em apoio a Raimundo Colombo. Vamos ver como é que vai acontecer, como é que vai se dar essas alianças. Lembrando que na eleição passada, o Eduardo Pinho Moreira ganhou a convenção do partido para ser o candidato a governador, fez campanha. Eu entrevistei o Eduardo Pinho Moreira aqui em Joinville, na TV da cidade, falando como candidato. Eu estava no meio, de um lado o Eduardo Pinho Moreira e de outro o senador Luiz Henrique. E ambos falando sobre candidatura própria do PMDB. Faltando uma semana antes da eleição, ou faltando muito pouco tempo antes das eleições, o Eduardo Pinho Moreira renuncia à candidatura do PMDB e aceita ser vice de Raimundo Colombo. Também, na primeira eleição do Luiz Henrique, em 2002, o PSDB tinha candidato, que era o senador Pavão. Falou como candidato, o PSDB deveria ter candidato, e o que se viu? Leonel Pavão não saiu candidato, apoiou Luiz Henrique e ficou de vice. São essas voltas que dá a política, que sempre acontecem semanas antes das eleições. E não será surpresa se tivermos outra grande surpresa, como essas duas que falei há pouco, na eleição lá de outubro. Quanto às candidaturas aqui da região, o quadro está definido. Pouca coisa vai mudar. No PMDB, teremos 2 candidatos a deputado estadual, o Dalmo Claro de Oliveira, ex-secretário da Saúde, e o presidente da Câmara, vereador João Carlos Gonçalves, e a federal, Mauro Mariani, que eu duvido venha participar no futuro da eleição majoritária. Vai disputar a reeleição o deputado federal Mauro Mariani. No PT, a novidade é Adilson Mariano como deputado federal, como candidato a deputado federal. O Carlito Mers não participaria dessa eleição. E para estadual, o vereador Manuel Francisco Bento.
No PSDB também a situação está completamente definida. Fábio D'Alonso, candidato a deputado estadual, e o Marco Tebaldi, candidato a deputado federal, com Paulo Bauer, candidato a governador. No PP, as coisas caminham para a candidatura de Sidney Sábel a deputado estadual e alguém para deputado federal, cujo nome ainda não foi definido. No PSD, Darcy e Kennedy candidatos à reeleição, com um candidato a deputado federal também definido. Muitos vão apoiar o Tebaldi e outros vão apoiar o João Rodrigues como candidato a deputado federal. Outro partido igualmente importante é o PPS, que deve sair com Sandro Silva como candidato a deputado estadual e alguém para deputado federal. Por fim, o outro partido que vai disputar essa eleição é o PDT. Rodrigo Coelho é deputado federal, candidato a deputado federal, e Jaime Schroeder, vereador Jaime Schroeder, a deputado estadual. Pouca coisa deve mudar em relação a isso entre os partidos aqui de Joinville. E sempre é bom lembrar que no PSC, o radialista, companheiro aqui da TV da cidade, Gilberto Gebaile, é candidato a deputado estadual. Diz ele que desta vez é para valer. Ele já ameaçou ser candidato a vereador outras vezes e acabou desistindo. Bom final de semana a vocês. Voltamos na próxima segunda-feira aqui com o programa Os Colunistas. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.